imoralidade sexual, adultérios, cobiça, malícia, enganos, inveja, imoralidade sexual, adultérios, cobiça, malícia, enganos, inveja, imoralidade sexual, adultérios, cobiça, malícia, enganos, inveja, imoralidade sexual, adultérios, cobiça, malícia, enganos, inveja. Olha isso agora. Quando ele olha para este lado, ele vê o outro profeta deste lado com o Espírito Santo. E então, Deus o coloca em um novo corpo. Ouça, todos ouçam. Então ele atravessa deste lado aonde Deus Pai está. É como se fosse um púlpito redondo como este. Isso é muito importante. Então ele atravessa para este lado. Então os dois estão deste lado e Deus Pai, Deus Espírito Santo está entre os dois assim, diante dos dois. E então ele diz: de hoje em diante, o Espírito Santo é a sua única testemunha. Então, isto é o que acontece lá. E então a voz de Deus Pai diz: deste dia em diante, todo o seu pecado e culpa foram retirados para sempre. Então ouçam-me um pouco. Então o que Isaías passou aqui, eu sou bem familiarizado com isso. Essa é a única forma que você pode permanecer diante do Senhor. Isaías, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E então, naquele estado arruinado, sucumbido, naquela condição que ele ficou, então um dos serafins agora voa até ele, pegou uma pinça. Ele pegou uma pinça. Então com esta pinça ele tira de dentro do altar do Senhor uma brasa viva. Uma brasa viva. E então ele voa até ele. E ele o atinge. E então ele usa esta brasa para tocar os lábios, a língua dele. E ele diz: veja, isto tocou a tua boca. Veja, isto tocou os seus lábios. Então ele diz: agora o seu pecado e a sua culpa
foram retirados para sempre. Então, diante do trono, Isaías está dizendo que há anjos ministradores lá, que também são os anjos purificadores de Deus. E ele diz que quando ele sucumbiu e ficou liquidado, então eles vieram e eles pregaram o evangelho, e lá do altar, e eles pegaram brasa viva e pegaram o sacrifício pela expiação do pecado. Naquele altar, você e eu, nós sabemos que naquele altar alguém foi sacrificado, o único que pode tirar o pecado do mundo. E os anjos do Senhor, eles pegaram o sangue, a brasa viva, e tocaram nele. E agora ele pode aparecer, agora ele pode permanecer, agora ele pode comparecer. Então Isaías vê uma situação espetacular, tremenda, e ele vê os anjos ministradores de Deus. Para vocês que querem entrar lá, o título é A Entrada da Igreja no Céu. E quando você entrar no céu, você vai aparecer diante do trono de Deus. E Isaías diz que quando ele apareceu lá, que os anjos ministradores, chamados serafins, eles começaram a pregar o evangelho de arrependimento, perdão de pecado, purificação e de santidade, para o povo que quer ir lá. Eu estou falando somente com a igreja que quer entrar. Eles estão pregando o perdão que Cristo trouxe. Porque vocês sabem muito bem que o sangue do Cordeiro expiou o pecado. Então Isaías vê, Isaías diz que se você quer ser a igreja, os eleitos que querem aparecer, que eu vi subindo, dizendo em Swahili, no dia que se chama hoje, dizendo que hoje é hoje. Hoje eu tenho que ver o meu Criador face a face. E se você quer ter esta igreja, ele diz, número 1, você tem que entender a pecaminosidade do pecado. Número 2, a maravilhosa santidade de Deus, a santidade inatingível, onde os serafins cobrem os seus rostos. Número 3, você tem que entender, não tem nenhum esforço humano, de nenhuma forma, que pode te entregar lá. Em outras palavras, você tem que abraçar o sacrifício do Messias e aceitá-lo. Olha isso agora. Os anjos ministradores, eles têm que pegar uma pinça. Vocês podem imaginar que uma gota do sangue de Jesus é muito quente demais para os anjos. O efeito, a eficácia do sangue de Jesus é quente demais. Nem mesmo os anjos podem tocar com as suas mãos. Mas quando te toca,
Ele não te queima. Ele diz, olha, eu toquei os seus lábios. Ele está dizendo, para você poder ficar diante do temível trono de Deus, onde está a nuvem. Ele está dizendo, há um certo sacrifício. Aquele sacrifício, o único sacrifício, e eu vou ler em Hebreus 9, que não é oferecido todos os anos. Não, naquele tempo o caminho ainda não tinha sido aberto. Ele disse, eu não estou falando daquele outro sacrifício, eu estou falando da eficácia, da seriedade do sacrifício. Ele está dizendo, ele está falando de um sacrifício, o sacrifício do Cordeiro, que foi oferecido uma vez por todas. E quando ele toca o homem, ele o transforma totalmente, de tal forma que nem o diabo pode te reconhecer mais. Ele está lá e ele procura por você. O diabo vem te procurar, mas não pode mais te ver. Ele não te pode ver. Veja o efeito do sacrifício. Isaías diz que os anjos ministradores, eles estão ministrando perdão aqui. Perdão, arrependimento, graça, misericórdia. Bem aqui. Eles o tocam. E então, alguém que estava arruinado, porque ele sabe a condição do seu coração, ele sabe de onde ele veio. Ele disse, homem de lábios impuros, e eu sei a comunidade da qual eu venho. Eu não sou digno. E agora, quando os anjos ministradores vêm e vão, e eles estão pregando santidade, arrependimento, justiça, misericórdia, perdão. Agora, ele pode, com um único sacrifício de fogo. O Senhor está dizendo que é muito bom você entender os seus pecados, mas é muito mais importante que eles sejam purificados. Aleluias, purificados. Alguém se lembra? Vocês se lembram de Malaquias capítulo 3? Ele virá com fogo, fogo refinador. Ele vai te purificar com fogo. Então é mais importante ser purificado. Vocês entenderam o que significa aparecer? Aparecer diante do trono de Deus não é uma brincadeira. Ele está colocando alguns padrões aqui. Ele está dizendo arrependimento, indignidade. Olha a forma como os serafins expressam humildade, contrição diante do trono de Deus. E eu fico pensando, por que é que esta geração fica andando com a mão no bolso? E as calúnias
E os padrões agora são determinados: justiça, contrição. So I've been seeing a long time. Come to me. You're citizen. Thank you, my daughters. Minha filha, venha sentar aqui na frente. Senta aqui da frente. Muito obrigado. Obrigado. Vocês entendem, povo abençoado? Ele está dizendo que há alguns requisitos, que há uma certa preparação, um requisito pelo qual a igreja tem que passar antes que ela possa comparecer. Ele está dizendo preparação. Na verdade é até o dia do arrebatamento. E ele está dizendo: se você se preparar bem, então agora já não importa. Uma vez que você anda em justiça e retidão, em santidade, então não importa, mesmo que você morra antes do arrebatamento, ou se o arrebatamento vier antes de você morrer. Mas ele está dizendo que na posição do trono há uma purificação exigida. E você pode ver que a purificação de Isaías não é algo que Isaías podia fazer ou pudesse executar. É algo que é prerrogativa do próprio Deus. E vocês veem que o Senhor teve que ter comunhão com Isaías, teve que ter comunicação, uma comunicação santa. Então, se houver alguém aqui que também quer subir os gloriosos degraus e entrar no céu, purificado dos seus pecados, e aparecer diante do trono, ele está dizendo: comunicação com Deus, falar com Deus. E ele diz: somente aqueles que têm entendimento do peso, da pecaminosidade dos seus pecados, a indignidade. Hey! Que evangelho maravilhoso! Que evangelho! Hey! A nuvem está aqui. Então que o evangelho seja semeado. Essa geração viu a nuvem. Então que o evangelho agora esteja de acordo com a nuvem. Ele está dizendo: olha a conversa entre Isaías e o Senhor. Ai, ai, ai de mim. Eu vim aqui, um homem pecaminoso, pecador. Eu estou arruinado, morto, porque eu sou pecaminoso e os meus olhos pecadores viram o rei. Não o rei Uzias. Eu vi o rei de Judá. Eu vi o leão de Judá. Eu vi o rei dos reis. Eu estou liquidado, ele diz. E então, baseado nisso, a purificação acontece, significando, baseado no pecado, quão temível você se sente por causa do pecado, quão triste,
Quão arruinado você vê por causa do seu pecado. Ele não está falando de uma igreja complacente, não. Ele não está falando de complacência com o pecado. Ele está falando da igreja que tem sensibilidade para o pecado, é sensível ao pecado, e ela é esmagada pelos seus pecados diante do Senhor. Então, para essa igreja, Ele traz perdão e purificação. Vocês podem se sentar por um momento? Olha o que acontece com Isaías diante do trono de Deus. Ele diz, versículo 8: depois que ele passou por esta experiência mortal. Versículo 8, Isaías 6, 8. Então eu ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós. Quem é o conselheiro de Deus? Quem dá conselho para Deus? Quem é que Deus consulta para dar conselho? Ele somente pode consultar Deus Espírito Santo, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele consulta-se a si mesmo. Por isso ele diz nós. Eles estão perguntando. Nós estamos falando das recâmaras mais internas da sala do trono de Deus. E ele me levou dentro da sala do trono de Deus. Então há tanto que não está sendo dito aqui. Mas olha isso agora. Então ele diz: Isaías está arruinado. Um dos serafins então veio. E ele pegou o sangue que ele tocou, o fogo do sangue de Jesus, a brasa do sangue de Jesus, e tocou nos lábios deles e purificou o coração dele. Ele tocou o coração, tocou os lábios e purificou o coração dele. Depois disso, olha isso agora. Isaías está aqui, mas ninguém está falando com ele. Há uma conversa divina, uma conversa acontecendo dentro do trono. Eu te dou este título para você ler. A igreja diante do trono de Deus. É isso que quer dizer este título, porque ele está dizendo. Então ele ouve uma conversa lá dentro. E lá dentro ele ouve Deus Pai fazendo uma consulta. Ele consegue ouvir. Você sabe algumas vezes quando você vai na rádio e você faz uma entrevista, um talk show naquele rádio. Há 3 pessoas conversando entre elas, ao vivo, no estúdio da rádio. Na verdade, eles não estão falando com você. Eles estão falando com os ouvintes. Eles estão falando: o que você acha dessa visitação? Ele fala: eu acho que... Então eles estão falando com um ouvinte. Então há um procedimento divino acontecendo nas recâmaras mais internas. Isaías consegue ouvir, porque ele é o alvo daquela conversa. Então ele ouve ele dizer: a quem enviaremos? Quem irá por nós? Deus Pai
taking counsel from God the Son, pegando o conselho de Deus Filho and God the Holy Spirit. e consultando Deus Filho e Deus Espírito Santo, e há um procedimento dentro das altas recâmaras da justiça. Então é isso que Isaías ouviu e ele responde. Isaías diz novamente: então eu ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou eu, envia-me a mim. Então, como que você vem de um lugar onde você está totalmente arruinado? Vocês estão vendo a eficácia do sacrifício? O poder do sacrifício do sangue de Jesus. E não é oferecido uma vez por ano no Yom Kippur, mas ele fez uma vez por todas. E ainda está purificando os nossos pecados e purificando o homem eternamente para o reino. Vocês podem imaginar que tipo de sacrifício é este? Em um momento você está arruinado, porque você compareceu diante do trono, diante do Senhor, diante da nuvem. Você está liquidado. Mas no próximo minuto, depois do sacrifício, ele toca os seus lábios e purifica o seu pecado. E então agora, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, por favor. Que poder deste sangue, que agora o homem pode falar com Deus, coisa que o serafim não podia fazer. O poder do sangue de Jesus. Agora ele pode falar com Deus, ele pode ouvir Deus e responder. O sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus. O sangue. Aleluia! Hey! Até que Isaías agora tem coragem. Agora ele pode falar com Deus e ficar diante dele. Aleluia! Que tipo de sacrifício? A eficácia, o efeito, a eficácia, o poder do sacrifício de Jesus para alcançar o objetivo na vida do homem mortal. Ei, vocês podem se sentar por um momento. Isto é grande. Comparecer diante do trono de Deus não é uma brincadeira. Ei, há um processo de purificação que a igreja tem que passar. E os anjos ministradores do Senhor, os serafins, eles estão ministrando aqui a santidade de Deus, a justiça de Deus, retidão diante de Deus, arrependimento de pecado, a indignidade do homem, a sublimidade de Deus. Como Deus sustenta a terra, o Supremo Deus sustenta a terra. Até mesmo o ar que você respira, o cereal, a colheita que você come a cada estação. Quem faz chover as águas? É isto o que Isaías vê, a aba das vestes tocando a terra. Deus é alto, elevado, separado da terra, mas ele não se desconectou da terra.
O Deus elevado, sublime, separado da terra. Entretanto, não é desconectado totalmente da terra. Não é de se admirar que você vê a nuvem conectando essa geração todo o tempo, dizendo para eles: é aqui, é ele, estes dois. Eles são aqueles que te conectam com o glorioso reino do Messias, para que uma geração possa retornar. Então, de um lugar onde você é indigno, é onde estava a igreja. Ele diz que ele representa arrependimento, perdão, misericórdia. E agora, Isaías é capaz de se levantar e se comunicar, falar com Deus, e falar, voltar para Deus. E ele diz: Senhor, sou eu, envia-me agora. Ele está dizendo que ninguém pode chegar a Deus até que você possa entender a pecaminosidade do pecado. Número 2, de poder entender a indignidade do homem. Número 3, para poder participar do sacrifício purificador de Jesus pessoalmente. Pessoalmente, você participa, ele te dá, você recebe, ele te purifica. Então, desta forma, agora você pode ir diante de Deus e falar com Deus, somente através de Cristo. Então, número 2, é dessa forma, você pode ir e ser porta-voz de Deus. Aleluia. Ei! Que evangelho! O evangelho da purificação, arrependimento. E ele diz: a não ser que você entenda os benefícios do poder perdoador do sangue do Cordeiro de Jesus, como que você pode ir e então começar a batizar pessoas? Como? Em outras palavras, ele está dizendo: você não pode, você não pode libertar enquanto você mesmo não for liberto. Isaías está descrevendo a igreja que vai subir os degraus e vai ficar diante do Senhor dos Exércitos. Jeová, meu amigo, aquele que fala comigo todos os dias, várias vezes por dia, por voz. E ele me leva até a sala do trono no céu, quantas vezes, tantas vezes quantas ele desejar. Significando que ele está dizendo que ele não é governado pelos conceitos do homem, por aquilo que as pessoas vão dizer. Não, ele diz: vai até eles. Mas a igreja de hoje está sempre tentando agradar o mundo. Como? Quando a brasa viva do sangue tocou nos seus lábios, na sua língua. Este tempo, vocês foram limpos. E
ver todo mundo se voltando para Jesus assim. Eu me lembro, aquele tempo, o meu filho aqui, no teu escritório, no governo, como um deputado. Todos que vinham até você, você orava por eles. Você pregava para as pessoas que iam até você no governo. Você orava por eles. Você falou: mas que coisa, eu prego mais do que trabalho. Você é conhecido como o bispo. Ele trouxe essa mudança. Quando a brasa viva te toca, você nunca mais será o mesmo novamente. Então Isaías agora é capaz de comunicar, de comungar com o Senhor, e então receber o chamado. Vamos ver este chamado, no que é que ele se relaciona com você, a igreja, esta geração. Isaías capítulo 6. Eu lhes digo, e ele diz, eu vou repetir, e eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse, versículo 8: vai e diga a este povo. 8, versículo 9: ouvi, mas nunca entenderás. Oh, que chamado! Eu vou explicar para vocês. Vai e diga a este povo. Ouçam sempre, mas nunca entendendo. Sempre vendo, mas nunca percebendo. Tornem sensível o coração deste povo. Tornem insensível, duro o coração deles. Faça os ouvidos deles surdos e feche os olhos deles. Caso contrário, eles podem ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos e entender com seus corações e se converterem, abandonarem o pecado e serem curados. Então eu disse: até quando, Senhor? Antes de ir aqui, foque em mim. Eu disse para vocês: aparecer diante do Senhor não é uma brincadeira. Ele está dizendo: agora o Senhor está enviando o seu profeta. E se você ouvir o que ele está dizendo para o seu profeta, não é diferente do que ele diz para todos os profetas que ele envia. Ele está dizendo que a mensagem do Evangelho de Deus sempre vai ser rejeitada. Em outras palavras, Deus deu esta profecia para eles, que esta profecia, dá esta profecia para eles. Os olhos deles, deixa eu começar com a mente. A mente deles será fechada, para que eles não entendam as coisas de Deus. Número 2.
Tá, devido a esta profecia, e eu sei que vocês conhecem 2 profetas que foram enviados, e a pregação e a resposta não é diferente. Haverá um remanescente. Quando ele pergunta até quando, Senhor, ele diz: até que haja um remanescente que está sentado aqui hoje. E esse cântico fala que ele vai continuar. Este cântico fala justamente disso. Vai continuar, vamos continuar, até que haja um remanescente. Continuando, marchando. É isso que este cântico diz. Ouça-me. O que é que esta música diz? Que um evangelho tão lindo de Jesus, o evangelho da purificação como este, que está levantando aleijados que andaram aqui hoje, o tipo de evangelho para que os membros do parlamento estejam aqui hoje. O evangelho que pode trazer mais de 171 pastores sêniores da China. Sentem-se agora. Então agora, este lindo evangelho está sendo pregado pelos serafins. Aqueles que estão na posição do trono do Senhor, e eles estão pregando santidade, justiça, arrependimento, perdão de pecados, perdão, e a graça tocando a língua, a boca, e agora eles podem servir a Deus. A igreja que prepara, o evangelho que prepara a igreja para agora atingir o Deus inatingível. E o Senhor está dizendo para Isaías, quando ele o comissiona, ele diz: lembre-se que há uma controvérsia. Se você ver em Isaías capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, antes de chegar no 6, há uma séria contradição que está acontecendo entre o Senhor e o seu povo escolhido, o Senhor e a terra. E esta contradição, esta controvérsia, você vê se repetindo nesta geração agora. E ele está dizendo, por exemplo, eu li o capítulo 1, versículo 3, onde ele diz que o boi que não tem o Espírito Santo, ele conhece o dono dele.
O boi sabe que ele tem o dono a quem ele presta contas. E ele diz: ele come a grama. Talvez as outras vacas foram embora, mas quando o tempo da noite, a hora da noite chega, ele é capaz de sentir. Ele tem um relógio interno que sente que está chegando tarde e é perigoso. Então ele fala: eu tenho um dono, está ficando de noite e é perigoso, e eu tenho um dono a quem eu presto contas. E quando eu olho esta geração de cristãos, é como se eles nem têm consciência que eles têm um dono a quem eles vão prestar contas. Então este é o tipo de caso que o Senhor está apresentando contra o seu povo e contra a terra. Ele está dizendo que o seu povo, a sua criação, está totalmente desviada do propósito para o qual eles foram criados. Porque ele está dizendo que ele criou toda a criação. Meu filho, Peter Mashmiwa, ele diz que ele criou a sua criação, o seu povo, com capacidade para saber que eles têm um dono, um Criador, que os fez, e eles devem prestar contas totalmente a Ele. E ele está dizendo: este tipo de caso foi apresentado diante do trono de Deus, contra o homem, contra o povo de Deus. E então ele diz que quando a vaca e o boi, eles podem detectar que eles têm um dono. Quando o tempo passa, eles podem detectar. E eles dizem: não, este cara tem sido muito bom para mim. Toda vez que eu estava com sede, ele me levou para beber. Toda vez que eu estava com fome, ele me levou a pastos verdejantes. E simplesmente por isso, só por estes benefícios, eu devo a ele a minha lealdade. Eu não posso desapontá-lo. Então a vaca diz: este é o boi, agora a vaca. Ah não, agora é o Senhor. Que a próxima coisa aqui, que agora o boi também sabe o caminho de casa. Mas aí ele está perguntando: quando você recebeu o Senhor, por que você entrou nesta outra doutrina? Ai, sabe, eu não sabia para que lado eu deveria ir. Ah, você nem sabe quem é o seu Criador e a nuvem já desceu. A nuvem já desceu e os aleijados estão andando. Marion está andando comigo aqui. Você não está sabendo onde é a casa do teu Criador? Quando ele está andando em plena luz do dia com os seus servos, abertamente.
Oh, I did not. You Ah, eu não sabia. Ah, você não sabe quem é o teu Criador? and he's descending. And he's being broadcast on social media, TV, whatever. E ele está descendo e está sendo mostrado na mídia social, todos estão vendo. E então tem acontecido uma controvérsia constante entre o Senhor e a terra. Algumas vezes o Senhor até tira aquilo que te impede de ver a visão. Ele tira da sua vida. E é por isso, no ano que o rei Uzias morreu, então Isaías viu o Senhor, o verdadeiro rei de Judá. Ele viu o Senhor. Ou seja, Deus tirou da frente aquilo que impedia ele de enxergar. Mas quando o rei Uzias estava lá, com a vida horizontal, com a prosperidade da terra, com toda aquela prosperidade, eles não podiam ver a visão do Senhor. Enquanto o rei Uzias estava com eles. E agora Isaías, agora ele pode receber um comissionamento de Deus. Mas Senhor, o que eu faço? Ele disse, vai até este povo e faça os olhos deles cegos. Feche os olhos dele, para que eles fiquem cegos para sempre. Vai e bloqueia os ouvidos deles para eles não ouvirem, para eles nunca ouvirem o Senhor. E faça o coração deles duro. Que chamado! Este chamado está acontecendo agora mesmo. Por quê? O Senhor está simplesmente dizendo, livro de João 3,19. João 3,19. Eu disse para vocês, vai ser poderoso aqui. João 3,19. I bless you eternally, my son. Muito obrigado. Eu te abençoo eternamente, meu filho, com a eternidade no céu. Marque as minhas palavras, certo? João 3,19. Ele diz, deixe-me chegar lá. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas em vez da luz. Por quê? As suas obras eram más. Então é isso que o Senhor está dizendo para Isaías, que eu te envio, mas quando eu te enviar, eu não vou te iludir. Eu conheço o tipo de pessoas para quem eu estou te enviando. Eu sou o Senhor. E eu sei muito bem quem é o povo para quem eu estou te enviando. Então ele diz, este povo vai dar a eles esta profecia, que quando você profetizar para eles o meu mandato, a minha comissão, os meus mandamentos, este povo, quando você profetizar, eles vão rejeitar a tua mensagem. Há algum queniano na casa que conhece muito bem isto?
familiar with this rejection, que é familiarizado com esta rejeição, make it this way. deixe-me fazer desta forma. The Lord was simply referring what the Messiah will go through himself. O Senhor está simplesmente se referindo àquilo que o Messias iria passar. O próprio Messias. Ele viria para os seus, mas eles iriam rejeitá-lo na sua mensagem. Vocês podem imaginar? So why? Então por quê? Why does this generation feel bad when a little rejection here and there? Por que essa geração se sente mal quando há uma pequena rejeição contra eles? Pois a rejeição é a prova de que você foi enviado por Deus para eles. Bom dia. Bom dia. Aleluia. Aleluia. Bom dia. Esta é a prova. Jesus passou por isso. Mas ele está dizendo: When Isaiah listened to the prophecy that the God of Israel was dealing with his covenant people, even Isaiah cried. mas quando Deus ouviu a profecia que Deus estava dando para o povo da aliança, ele chorou e clamou por misericórdia. First of all, Mas primeiro de tudo, this generation too. esta geração também, How can the cloud of God come down? como que a nuvem de Deus pode descer? Including inside here. Inclusive aqui dentro, On a daily basis, making the same dreadful statement of em uma base diária, falando todos os dias: eu sou o Senhor, eu enviei eles para prepararem vocês. Não percam, não percam, não percam este. Como você pode falhar em seguir esta instrução? How can you still go and sit under Como você ainda consegue ir e ouvir outras pregações? right? This generation, what do you do to them? O que você faz? Você chora por esta geração? Himself is here. Quando o próprio Deus está aqui, Ele está descendo aqui, Yahweh. Why has TBN in America not yet come? Por que é que a TBN da América ainda não veio? Daystar. You say Daystar. Daystar, Inspiration Network. Inspiration Networks. They yet come. And the God Por que eles não vieram ainda? Quando Deus Jeová está descendo na sua nuvem em um lugar. go to these people. Vá a este povo, Go tell them. vá e diga para eles. Never hear. Eles vão sempre ouvir, mas nunca vão perceber. In other words, go blind their eyes, go dark their minds, and stop their ears, and Em outras palavras, feche os olhos deles, feche os ouvidos deles, feche o coração e a mente deles. Então Isaías, oh, olha isso, olha, olha isso agora. Então Isaías, cried out for God's covenant people. Isaías chorou pelo povo da aliança de Deus.